Pode aplaudir Jesus. Aplauda o Espírito Santo também. Aplauda o Pai Celestial também. Ei! Aleluia. Pai Celestial, nós te damos graça nessa noite, porque a tua presença é muito forte nesse lugar. Gratidão, Senhor, por toda essa semana que passou. Agora estamos aqui para dizer simplesmente que estamos gratos. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem pelas redes sociais também se sintam saudados, abraçados e amados. Podeis assentar por gentileza? Eu quero compartilhar com você como orar com justiça. Como orar com justiça. Para isso eu quero usar dois textos, 2 Coríntios 5:21 e Tiago 5, somente a última parte. Acompanhe comigo ali. Hoje nós vamos fundamentar sobre esse assunto. Vamos lá, primeiro versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o segundo texto, Tiago 5:16b. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia está dizendo que a única oração que é poderosa e eficaz é do justo. Quer dizer que se eu não sou justo, a minha oração não é poderosa e eficaz. E é isso que nós vamos aprender hoje. O que é uma oração poderosa e eficaz? É a oração que o justo faz. Queridos, Deus nos amou quando não tínhamos nada e não éramos nada. Quando você não tinha nada, quando eu e você não éramos nada, Deus nos amou. Então, é como se Deus fizesse uma sociedade conosco. Ele entrou com tudo. Ele entrou com a verdade, Ele entrou com o caminho, Ele entrou com a vida, Ele entrou com a paz, Ele entrou com a vida eterna, e nós entramos com nada, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados. Mas Ele nos amou primeiro, Ele nos amou do jeito que nós éramos. Olha lá, Romanos 5:8. Nós vamos fundamentar esse assunto para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não tínhamos nada para oferecer a Cristo, mas Ele nos amou, ainda quando éramos pecadores. Ele provou o seu amor. Então, se você tiver liberdade, você pode dizer para a pessoa que está junto de você: Deus não precisa provar mais nada para você. Deus já provou. Este amor o levou a uma entrega. Não existe amor sem uma entrega. Se você ama, tem que ter uma entrega, tem que haver uma entrega. Amar por si só não é amar. Quando você ama, você entrega. Então Deus amou e Ele entregou Jesus. Para quê? Para que fôssemos reconciliados com Deus. Então, o objetivo de Deus ter entregado Jesus é para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, o ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação e não da condenação. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Deus não nos chamou para condenar ninguém. Deus nos chamou para reconciliar essas pessoas com Deus. Olha lá, 2 Coríntios 5:17, a parte 20, até 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De novo, as coisas antigas já passaram. Meu irmão, fala para o teu irmão que está ao teu lado: as coisas antigas já passaram. Posso brincar com você? Posso brincar com você, sim ou não? Diga assim: você já está ultrapassado. As coisas antigas passaram e você continua fazendo as mesmas coisas antigas.
Tem que renovar. Olha lá, continua por gentileza. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos chamados para reconciliar. Você é um canal de Deus para reconciliar as pessoas. Nós não podemos usar esse dedo assim, apontar para ninguém. Nós fazemos assim, ó, vem para Jesus, vem. Reconciliar, olha lá. A saber que Deus, se você não sabia, fique sabendo agora. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Segura um pouquinho. Reconciliando consigo o mundo. Então deixa eu falar uma coisa que talvez eu não tenha falado aqui ainda. Deus em Cristo na cruz já salvou todo mundo. Até aqueles que ainda vão nascer já estão salvos. Pastor, que negócio que é esse? Se tem gente que pode ir para o inferno ainda. Ninguém vai mais para o inferno porque pecou, vai para o inferno porque não aceita Cristo. Porque Cristo resolveu o problema do pecado. Então olha o que a Bíblia está dizendo, ó, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões é pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então todos que nasceram ou vão nascer já são salvos pelo meio do sacrifício de Cristo. Agora, quem ativa essa salvação é quem crê e confessa com a boca. Quem crê com o coração e confessa com a boca, esse ativa, esse toma posse da salvação. É como se a salvação sua fosse um cheque nominal no seu nome. Não adianta nada você estar com um cheque no bolso, se você não for lá no banco trocar. Então, o dinheiro está lá disponível, ou seja, a sua salvação já foi disponibilizada por Cristo, mas você precisa validar essa salvação. Como é que você valida? Você confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você crê com o coração na ressurreição de Cristo Jesus, amém, amados? Vocês estão aí ou não? Olha lá, nós estamos no 20, olha lá. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Cristo. Então nós somos embaixadores em nome de Cristo, nós temos autorização para usar o nome de Cristo. Embaixador é a mais alta autoridade representativa de um reino. Então o reino de Deus, aonde você chega, o reino chegou. Aleluia. Se você vai na padaria, o reino chegou lá através da sua vida. Se você vai no hospital, o reino chegou lá através da sua vida. Se você está andando naquela rua, o reino de Deus chegou naquela rua. É assim que você tem que se ver a partir de hoje, como embaixador de Cristo na terra. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a justificação é somente pela fé. Quando nós queremos fazer obras para ser justificado, isso não funciona. A justificação é somente pela fé. Vamos caminhar aqui para entendermos mais sobre justiça. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo temos paz com Deus. Agora queremos falar de justificação. Somos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus. O que é a justificação? Justificação é o funcionamento perfeito. Justificação é uma posição. É uma posição que eu e você não devemos sair dela. Nós somos justos. Mas eu estou falando, muitos pregadores estão falando, mas você talvez ainda não tomou posse disso. É muito simples de entender. Adão, ele pecou, saiu do estado de justiça. Jesus morreu na cruz e nos colocou no estado de justiça, novamente. Então, o que a Bíblia está dizendo, não volte para lá, fique aqui. Você tem uma posição diante de Deus. Aleluia. Justificação é uma posição diante de Deus e nada poderá tirar você da presença dEle. Você foi justificado por uma atitude de fé. Então isso é para sempre, amados. É para sempre. Essa posição não é temporária. Você não é justo hoje e amanhã você é injusto, não. Justiça é herança. Aleluia. Você herdou o pecado de Adão sem pecar o pecado de Adão. Agora, você herdou a justiça de Cristo sem morrer na cruz.
Cristo morreu e você creu que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou, e isso é imputado como justiça para a sua vida. Portanto, para orarmos com justiça, precisamos ter consciência de justiça. Não basta você falar algumas palavras em inglês, você precisa pensar em inglês. Não basta você falar que crê em justiça, que é a justiça de Deus, você precisa pensar com justiça. Então, consciência de justiça é os seus pensamentos pensando justamente. Aleluia. Como que um justo pensa? Assim eu devo pensar. Aleluia. Primeiro ponto, pensar com justiça. Pensar com justiça. Então, ter consciência de justiça é aceitar a obra perfeita do último Adão, que é Jesus Cristo, e rejeitar a consciência de pecado, obra do primeiro Adão. Então, o primeiro Adão, ele nos trouxe consciência de pecado. O primeiro Adão nos trouxe consciência de pecado. O último Adão, que é Cristo Jesus, nos trouxe consciência de justiça. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que quem tem consciência de pecado, quando alguém erra que tem consciência de pecado, e está perto de uma pessoa que tem consciência de pecado, a primeira coisa que ele ouve é: seu safado, sem vergonha, tem vergonha na cara não? Consciência de pecado, perto de pessoas que têm consciência de pecado. Quem tem consciência de justiça e erra perto de pessoas que têm consciência de justiça, a pessoa vai dizer assim: não fique triste, você é filho amado. Não fique triste, você foi perdoado. Não fique dessa forma, você é mais do que vencedor. Não fique assim, seu nome está escrito no livro da vida. Viu a diferença? Como você tem pensado? Quando as pessoas que estão à sua volta erram, você acusa ou você as reconcilia com Deus? Quando as pessoas estão perto de você, que elas erram, você convence elas de que elas são filhas amadas ou você aponta o dedo? Diga assim: assim? Não. Assim? Não. Assim? Quem está aí? Queridos, quais são as obras do primeiro Adão? Isso precisa ficar claro para nós, amados. Pastor, por que eu preciso entender isso? Para você melhorar a tua vida em todas as áreas. Para você melhorar no seu trabalho. Para você ter uma qualidade de vida melhor com o seu esposo, com a sua esposa, para você ter uma qualidade melhor na vida econômica, para você ter uma qualidade melhor de vida na vida profissional, ministerial, relacional. Te convenci ou não? Ainda não, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então eu só vou pregar. Quais são as obras do primeiro Adão e as suas consequências? A obra do primeiro Adão é pecado, tá? E quais são as consequências? Gerou morte, medo, separação de Deus, aflição, escassez, injustiça. Então, se eu tenho consciência de pecador, então eu vou viver com medo, eu vou viver pensando na falta, eu vou viver pensando somente na injustiça, eu vou viver somente com medo da morte, vou me sentir separado de Deus quando errar, eu vou viver aflito, porque a minha consciência está ligada ao primeiro Adão ainda. Só que você já aceitou Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida. Então agora você precisa ter consciência de justiça, você precisa crer, aceitar isso, que isso é assim. Agora, a obra de Jesus, que é o último Adão, é uma obra de justiça. A obra de Adão, primeiro Adão, uma obra de pecado. A obra de Jesus, uma obra de justiça. Aleluia! E o que essa obra de justiça gerou na minha vida e na sua vida? Gerou vida abundante. Gerou paz, gerou alegria, gerou segurança, gerou salvação, gerou perdão, gerou riqueza. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em que obra você tem andado? Na obra que gera medo, que gera morte, se sente separado de Deus, aflito, pensamento de escassez e injustiça? Ou você está andando na vida abundante, na paz, na alegria, na segurança, na salvação, no perdão e na riqueza? Aleluia. Pensar com justiça é saber que a glória do último Adão, que é Jesus, é muito superior à do primeiro Adão. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida restituição. Sabe o que significa restituição? Eu quero profetizar que tudo que o diabo roubou na sua vida vai ser devolvido muito mais.
Querido, quando nós estamos no estado de justiça, nós não voltamos a ser como Adão, nós somos melhores que Adão era antes de pecar. Aleluia. Vamos entender melhor isso. Aonde Adão morava? Ele morava num paraíso, chamado, dentro do jardim, tinha um lugar que chamava, dentro do Éden tinha um jardim, é nesse jardim que ele morava. E jardim do Éden significa delícias. Imagina você morar num lugar de delícia. Eu nunca vi ninguém pegar alguma coisa ruim e falar assim, delícia. É sempre uma coisa boa. Então Adão morava num lugar de delícia. Então agora em Cristo Jesus, é melhor ainda que delícia. Eu não sei que palavra que tem depois de delícia. Eu acho que a única palavra depois de delícia é assim, ó, É muito maior o que Deus tem para você, do que aquilo que o diabo roubou. Pare de ficar preocupado com aquilo que ele roubou. Ele vai ter que restituir. Deus vai fazer ele restituir, em nome de Jesus. Pensar com justiça. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro Adão veio da terra, o último Adão veio do céu. Jesus Cristo não veio condenar, mas veio salvar, para redimir, resgatar você de toda desgraça, resgatar você e eu de toda maldição, resgatar de tudo aquilo que não presta. O primeiro Adão pecou, o último Adão foi punido pelo pecado do primeiro Adão. Então o seu pecado e o meu pecado foi punido em Cristo. Cristo sofreu pelo meu pecado, Cristo sofreu pelo seu pecado. Por isso que eu disse, saia daí, você é nova criação, você não precisa continuar pecando. Ei, o diabo manda você pecar, mas Jesus está falando, você não precisa continuar pecando. Você está pecando porque você está sendo escravo do diabo de bobeira. Você não é mais escravo, em Cristo você é livre. Meu irmão, você é livre. Você é livre, pare de ficar ouvindo o diabo. O diabo está mandando você fazer coisas que você fazia quando não era crente. E você está achando que isso é normal, não é. Você tem poder e autoridade para dizer, diabo, chega, eu estou no estado de justiça, e aqui você não me alcança mais. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O primeiro Adão trouxe morte e condenação, o último Adão trouxe vida e salvação. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, o último Adão tirou o pecado do mundo e introduziu a santidade. O primeiro Adão trouxe uma glória passageira, o último Adão trouxe uma glória que é eterna. O primeiro Adão trouxe doença, o último Adão trouxe saúde divina. O primeiro Adão trouxe falta e escassez, o último Adão trouxe abundância e riqueza. Aleluia. O primeiro Adão trouxe fracasso, o último Adão trouxe conquistas e sucesso. Aleluia. Por isso, se você tiver liberdade, profetize para o seu irmão, você é um sucesso. Eu profetizo que chegou o momento da igreja dar mais crédito à obra redentora de Cristo, o último Adão, e se desligar completamente do primeiro Adão. Meu irmão, decida hoje, saia daqui com a decisão tomada. Eu decido me desligar do medo, da morte, da escassez, de tudo aquilo que o primeiro Adão trouxe para mim. E eu decido agora me apropriar, se apossar, tomar posse de tudo aquilo que Jesus me deu. A sua justiça, a sua graça, a sua paz, o seu amor, a sua riqueza. Eu saio daqui com essa decisão nessa noite. Aleluia. Só você pode decidir isso. Aleluia. Porque agora você é uma nova criação. Agora você é a justiça de Deus, um justo. Meu irmão, ouça o que eu vou falar. Você não é mais pecador, você é um justo. Bíblia Sagrada não tem nada a ver com certo e errado. Bíblia Sagrada tem a ver com verdade e mentira. Jesus disse que é verdade, fica com Ele. Precisa falar que é mentira? Vocês estão aí? Deixa eu dar uma palavrinha para você entender uma coisa. Diga comigo fato. Diga comigo verdade. Então escute. Para ser verdade, tem que ter passado, presente e futuro. Porque um fato é um acontecido. Mas esse acontecido, ele não vai nas três esferas. Ou ele aconteceu no passado, ou aconteceu no presente, ou vai acontecer no futuro. Ele não consegue estar os três ao mesmo tempo. Mas Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje
e serei eternamente. Entendeu por que ele é a verdade? Porque ele está em todo o tempo. Meu Deus. Então, por que você está trocando um fato pela verdade? Quem está aí? Aconteceu algo com você lá no passado, e você está trazendo esse fato para o presente. Já foi, ele não é verdade. Verdade é Cristo, que ele estava lá ontem, ele é hoje e estará amanhã. Quem está aí? Segundo ponto, como orar com justiça a palavra de Deus. Primeiro eu preciso pensar com justiça. Então diga: eu sou um justo, eu penso como justo, eu ajo como justo, eu tomo posse da justiça. Aleluia, glória a Deus. Agora, como orar com justiça? Ou seja, o que vocês falaram para mim agora, vocês falaram isso para mim. Todos nós subimos para a justiça, nós estamos na justiça, é isso que vocês falaram. Agora daqui, como orar a palavra de Deus? Então escute: se você estivesse em frente a um homem muito usado em milagres, tivesse na sua frente um homem muito usado em milagres, maravilhas, curas, coisas extraordinárias, o que você pediria a ele? Se esse homem usadíssimo na presença de Deus, o que você pediria a ele? Muitas pessoas talvez pediriam: eu quero aprender a ressuscitar mortos. Muitas pessoas talvez diriam: como é que você faz para curar uma pessoa que não tem uma perna? Ou como é que você faz para curar uma pessoa que é cega? Mas os discípulos, eles viram esse homem é Jesus, um homem que ressuscitou mortos, um homem que curava, fazia milagres maravilhosos, curas. E esses discípulos, eles não pediram nada disso. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a curar, não pediram para ensinar eles a fazer milagre, nada disso. Mas eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Agora eu quero dizer para você algo. O que esses homens viram, ou melhor, quando eles viam Jesus orando, o que será que eles estavam vendo? A ponto deles desejarem orar como Jesus orava. Deixa eu explicar para você uma coisa. Certa vez, um amigo meu, ele contou uma história. E ele disse que existia um homem muito rico e uma empregada era membro da igreja dele. E essa empregada, ela fazia orações na casa dos seus patrões a pedido deles. E depois esse homem acabou se convertendo, o patrão dela acabou se convertendo, e ele deu um testemunho. Qual que foi o testemunho dele? Ele disse assim: eu estou nessa igreja por causa da empregada que é dessa igreja. Toda vez que essa mulher fazia oração, eu não entendo nada de Bíblia, mas eu tinha certeza de que ela estava falando com Deus e que Deus estava ouvindo ela. Às vezes você fala assim: falei com um homem muito importante. É grande coisa, eu falo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores todo dia. Vocês estão aí ou não? Então escute isso. Eles queriam aprender a orar, eles queriam aprender como conversar com Deus. Olha lá Lucas 11:1, olha o que diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Qualquer lugar você pode orar, irmão, em certo lugar, qualquer lugar. Olha lá: quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles queriam aprender a orar. Então Jesus disse para eles assim: eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, ore assim. Mateus 6:6, olha lá: tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então eu quero ensinar um detalhezinho aqui que vira a chave. No secreto, quando você fecha a porta onde está só você e Deus, Deus não te ouve, Ele te vê. Deus, Ele vê você, Ele não te ouve. E Ele somente vendo você, Ele te recompensa. Então, se algum dia você quiser fechar a porta do seu quarto e você só ficar quietinho ali, valeu. Pastor, se quiser que no secreto, se eu quiser ficar quieto e não falar nada, Ele não está te ouvindo, Ele está te vendo.
você só está com Ele. E por estar com Ele, olha o que a Bíblia diz: o Pai, teu Pai que vê em secreto, te recompensará. O que é a recompensa? Não sei. Ele vai te recompensar. Eu só sei que a recompensa é além daquilo que você pediria. Pastor, e para Deus ouvir os meus pedidos? Para Deus ouvir os seus pedidos é grupo familiar, onde 2 ou 3, e se pudesse falar 4, 5, 6, 10, 15, estiver reunidos em meu nome, um grupo. O que é a diferença de Deus recompensar você e de Deus ouvir os seus pedidos e responder a oração? A diferença é que quando Ele recompensa, Ele pode ir além. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Agora, quando você pede, você tem que estar em grupo. Por quê? Porque a Bíblia diz: quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali eu me manifestarei. Ou seja, eu vou ouvir o que vocês estão fazendo, estão pedindo. Ah, então eu posso ficar em casa e orar com meu marido. Não, você e seu marido não é 2, você e seu marido é 1. E os 2, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 serão 1. Então os 2 não valem, se quiser fazer um pedido. Mas se juntar 2 casais, aí já é 2. Quem está entendendo? Quem está recebendo isso? Então, o que é Deus ouvir a sua oração? É quando você fala: eu quero uma cadeira branca com 2 furinhos do lado direito e 3 furinhos do lado esquerdo. Aí se você ganha uma cadeira branca, ou consegue uma cadeira branca com 2 furinhos de tal lado e 3 furinhos do outro lado, Deus te ouviu aquilo que você pediu. Mas se você está no secreto e Deus te recompensa, Ele pode te dar uma cadeira almofadada. É recompensa, não sei como que Ele vai te recompensar. Vocês viram a diferença? Sim ou não? A oração feita com justiça, ela é feita em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus te coloca na presença de Deus. A obra que Cristo fez te faz você ter algo de Deus. Então, chegamos à presença do Pai em nome de Jesus e obtemos algo do Pai através da obra de Cristo Jesus. Então, amados, nunca vá na presença de Deus dizendo assim: ah, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Não faça isso, que Deus não está nem aí com você. A única obra que Deus, Ele ouve, Ele te dá pela obra de Cristo e não pela sua obra. Porque a obra de Cristo é obra de justiça. A nossa obra é trapo de imundície sem Cristo. Então, quando você estiver na presença de Deus, não fique falando que você é bom, que você não vai ter nada. Não concordar, está todo mundo orando errado. Vocês estão aí ou não? Se você chegar e dizer: eu sou muito bom, eu vou na igreja, eu não faço bem, eu não bebo, não fumo, não mato ninguém, isso está furado para Deus. Você tem que chegar na presença de Deus em nome de Jesus. E agora, na presença do Senhor Deus, do Pai Celestial, você vai dizer: pela obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo, aí Deus vai te ouvir. Amém? Você viu a diferença? Então, vamos continuar aqui. Experimentando, o terceiro ponto, experimentando a maneira certa de orar a palavra de Deus com justiça. Então, primeiro eu penso com justiça, segundo eu aprendo a orar com justiça. O que é pensar com justiça? O que é pensar com justiça? É você saber que você está ligado ao último Adão, que é Cristo. Você está ligado à abundância, você está ligado à vida alegre, você está ligado à paz, você está ligado à provisão, você está ligado à proteção, você está ligado na vida eterna. Isso é pensar com justiça. Pensar: eu sou um justo. Agora, como orar a palavra com justiça? Se você estiver no secreto, saiba que o Pai vai te ver e vai te recompensar. Se você estiver orando com os irmãos, sabe, Ele vai te ouvir, Ele vai manifestar. E como que você ora com justiça? Você entra na presença do Pai em nome de Jesus e você obtém dele alguma coisa pela obra que Cristo fez. Está claro agora? Sim ou não? Então agora terceiro, experimentando a maneira certa de orar a palavra de Deus. Amados, muitas pessoas, imagine que isso aqui é uma caixa de um bombom daquele bem gostoso, um pouquinho amargo, que você pode comer sem nenhum problema, tá? Então imagine isso aqui. Então, às vezes, vamos comparar isso aqui com a teologia. Tem muitos teólogos que ele pegaria essa caixa de bombom e diria assim: esse bombom aqui é feito de chocolate puro, de cacau puro, e o leite veio não sei de onde, e aí foi explicando, essa caixa foi moldada dessa forma, esse desenho aí. Ele sabe tudo sobre a caixa, ele sabe tudo sobre o chocolate, mas ele nunca comeu o chocolate.
E de repente você não sabe de onde fez, não sabe como foi feito, mas você já rasgou a caixa e você já está comendo o chocolate. Isso é experimentar. Então chegou o tempo de você parar só de ficar sabendo o que tem dentro da embalagem. Chegou o tempo de você pegar e abrir a embalagem e começar a comer, experimentar. Aleluia. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Please, Ezequiel. Olha lá. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais, para que você conheça a Bíblia de cor, de Gênesis, Apocalipse, para você ficar falando que leu a Bíblia 200 vezes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia, você começa a ter contato com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora a Bíblia está dizendo, experimenta a boa. Experimenta a boa. Espera aí. Olha lá, tem agradável agora. Meu Deus. Agora tem a perfeita. Meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Quem está aí? A Bíblia não foi feita para você ficar discutindo em grupinho. A Bíblia não foi feita para você dar sua opinião. A Bíblia foi feita para ser experimentada pela fé. Pergunta por que muitos não chegam lá. Porque eles sabem demais e experimentam nada. Enquanto você está sabendo de tudo, tem gente comendo faz tempo. Aleluia. Diga assim, saber é importante, mas experimentar é melhor ainda. Então vamos lá, experimentando a maneira certa de orar a palavra de Deus com justiça. Então eu vou fundamentar isso na sua vida hoje, se Deus permitir. Queridos, cada versículo bíblico, ele é uma delícia. O dia que você abrir a Bíblia e você se deliciar com ela, você está começando a entender o que é a palavra de Deus. O dia que você abrir a Bíblia e você começar a ver o que ela está escrito, o que está escrito, você começar a visualizar, você começou a experimentar a palavra de Deus. Deixa eu explicar, o Espírito Santo nós estamos pregando junto aqui, o Espírito Santo e eu. Então escute bem, olha o que o Espírito Santo me trouxe aqui agora. Quando você passa 120 por hora em frente de uma casa, você tem como ver a cor da casa? Detalhes da casa? E se você passar 50 por hora? Dá para ver mais ou menos, né? E se você parar na frente da casa? E se você abrir o portão e entrar na casa e entrar em cada quarto? Você não vai saber detalhes, sim ou não? Então, olha, tem crente que faz assim, ó, 120 por hora. Aquele microfone do Silvio Santos aqui, né? Aqui. Ó, olha aqui. 120 por hora. Não vi nem a cor da casa. Quem está entendendo? E se eu parar na frente da casa? E se eu disser assim, Espírito Santo, me apresenta essa casa? Me apresenta, eu quero ver o que tem no quarto, eu quero ver o que tem na cozinha. João 15, 5-7. João 15, olha o que Jesus diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Eu fui falar do Espírito Santo, agora ele não está querendo deixar. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podereis fazer. Olha lá, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queima. Olha o 7. Se permanecerdes em mim,
e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que? E vos será? Aí eu vejo um monte de irmão dizendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ele fala, não, mas tem uma cláusula ali, você tem que permanecer. Você tem que parar de andar a 120 por hora na palavra. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. É condicional. Aí você pode pedir o que quiser. Pastor, então eu não estou tendo o que eu quero ainda porque a palavra não permanece em você e nem em Cristo. Mas se você permanecer na palavra, você permanece em Cristo e Cristo em você, e aí você pode pedir o que quiser, experimentando a palavra de Deus. Então escute, Romanos 5,17, vamos lá. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. O que é reinar a morte? Medo, morte, destruição, escassez, violência. Olha lá, Adão trouxe isso. Muito mais os que recebem. Nós temos que experimentar a palavra como ela fala. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O Senhor está dizendo que você pode reinar em vida, meu irmão. Não é depois que morrer, não. Você pode ter uma vida boa na sua casa, uma vida boa no trabalho, uma vida boa em todos os lugares. Aleluia. Eu sei o que muitas cabeças estão pensando, que o Senhor mostra algumas coisas. Pastor, o senhor é o único forasteiro no mundo que não sabe o que está acontecendo no mundo? Como é que está o mundo? Você veio falar dessas coisas? Meu irmão, eu estou em Cristo. Eu não estou no mundo. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflição. Mas primeiro ele diz, tenham paz no mundo tereis, mas tem de bom? Eu venci? Então, antes de ver a aflição do mundo, ele diz, venha e tenha paz em mim. Então, você esquece essa primeira parte e fica aflito. O que Jesus tem a ver com isso? Então, ou você está no mundo ou você está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem paz mesmo no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu preciso receber, para reinar em vida, eu preciso receber a abundância da graça. Eu posso ter pouca graça e eu posso ter muita graça. Então, para eu ter mais graça, eu preciso o quê? Pedir? Eu preciso fazer algum jejum? Não, eu preciso apenas receber a graça de Deus. Então a graça se recebe. Você pode dizer assim, Senhor, eu quero mais graça. Eu recebo mais graça. Eu recebo mais graça no meu casamento. Eu recebo mais graça na minha família. Eu recebo mais graça nos meus estudos. Eu recebo mais graça na minha vida econômica. Eu recebo mais graça na vida dos meus filhos. Eu recebo mais graça no ministério. Eu recebo mais graça nesse curso. Eu recebo mais graça nessa nova etapa da minha vida. Eu recebo mais graça. Querido, a abundância da graça é para mim e para você. Mas ativa quem recebe. Aleluia. Sabe quando você chega no seu limite e você acha que não vai conseguir mais caminhar? Sabe quando você chega no seu limite? Aí é uma boa hora para você dizer assim, Pai, eu recebo mais graça. E aí você vai ver que de repente você foi renovado. É como se conectasse uma bateria nova em você. Por quê? Porque você recebeu mais graça. Aleluia. Então diga comigo, a graça eu recebo. Romanos 10,17, olha lá. Romanos 10,17. Olha o que diz a Bíblia. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus para que ela se manifeste em minha vida. Pastor, eu preciso ter fé. Não, então você precisa ouvir a palavra de Deus. Então a graça eu recebo, mas a palavra, a fé, eu ouço a palavra para ter. Então como é que eu experimento a graça? Recebendo. Como é que eu experimento mais fé?
ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Cristo Jesus, mais vai se manifestar a fé na minha vida. Então, quando você disser assim, minha fé parece estar tão fraca, minha fé parece estar tão pequena, você está dizendo assim, eu preciso ouvir mais a palavra. Entende isso? Então, vamos continuar. A força, a sabedoria. Tiago 1,5. Olha lá, Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, a sabedoria de Deus, eu preciso pedir ela para experimentar. O que eu quero que vocês prestem atenção é nos verbos. Os verbos, graça, verbo receber. A fé, o verbo é ouvir. E agora a sabedoria é pedir. Percebe, amados? Não adianta você chegar diante de Deus e dizer assim, eu recebo mais sabedoria sem pedir. Porque a Bíblia está dizendo que tem que pedir. Isso é assim, está escrito na palavra de Deus. Agora olha lá, força. De repente as suas forças já se acabaram. De repente você está vivendo uma situação que você diz, eu não tenho mais força. Aleluia. Olha lá, Neemias 8:10, e depois nós temos aqui Abacuque 3:17. Olha lá, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Querido, alegria independe de circunstância, porque alegria é um dom do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, então você é alegre. Aleluia. Felicidade depende de circunstância, mas alegria não. Então, quando você está se sentindo fraco, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Se alegrar no Senhor. Quando você acorda, você está meio fracão, você começa a dizer assim, este é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele. Senhor, eu recebo toda a foi. Só de falar já começa a pular. Meu Deus. Então a alegria é a sua força. Se você está triste, você está fraco. Se você está alegre, você está forte. Agora a alegria independe de você. A alegria é do Espírito Santo. Se você querer, se você deixar o Espírito Santo, ele te enche de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha Neemias, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu não me alegro porque tenho dinheiro, eu não me alegro porque eu tenho carro, eu tenho casa, eu me alegro no Senhor. Mesmo não tendo, você se alegra no Senhor. Agora, ali não está dizendo que você não vai ter, ali está dizendo, ainda. Abacuque está dizendo assim, ainda que tudo isso aconteça, eu estou tão alegre no Senhor que eu vou continuar alegre. Aleluia. Glória a Deus. Então a força se manifesta quando nos alegramos no Senhor. Enquanto vocês não começarem a se alegrar, eu não continuo. Vocês viram o que eu estou pregando? Eu estou falando de experimentar a palavra. Então eu soltei aí um chocolate da alegria. Ninguém pegou o chocolate. Pegou? Ela pegou lá, pegou. Um salvou vocês agora. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de experimentar. Nós estamos falando de alegria, a pessoa está assim, ó. Experimenta ser alegre, irmão. Vou ensinar você a ser alegre. Você nasce a ser alegre. Você põe um dedinho aqui embaixo. Se você não está conseguindo, você põe um dedinho aqui embaixo, aqui, e você começa a mexer ele aqui. Aí você faz uma cócega. É o natural. Daqui a pouco você está sorrindo. Você quer ver? Dá uma olhadinha para o seu irmão que está sorrindo. Olha para o seu irmão que está sorrindo. Faz esse exercício. Eu duvido você ficar olhando para a cara do seu irmão sem rir. Porque tem uns irmãos que só de rir já é engraçado, né?
Vocês estão aí ou não? Eu posso brincar com vocês, sim ou não? Então, meu irmão, eu vou brincar, tá? É uma brincadeira, você que está nos vendo pelas redes sociais, é uma brincadeira. Então, segundo uma pesquisa, disseram que a pessoa, quando ela está assim, ó, ou ela não está tendo sexo, se for casado, ou ela não está fazendo exercício, ou não está rindo. Você pode ficar alegre de um dos 3 jeitos. Aí eu não posso esse, mas tem mais 2. Então faz favor e começa a rir, pelo amor de Deus. Ou se não, faça exercício. Quem está aí? Meu Deus. Os solteiros, tira o facho, viu? É só academia e risada. Um minuto para riso, irmãos. Vamos lá, vamos continuar pregando. Humildade, olha lá, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus está dizendo, você aprende a ser humilde estando comigo. Querido, você precisa imaginar isso. Coloca uma cadeira na sua frente e diz assim, Senhor, me ensina a ser humilde. A humildade não adianta você pedir. A humildade não adianta você querer receber simplesmente. Não, você tem que aprender com Jesus. Eu vou dar uma boa dica para você. Se você não tem e quiser e puder, compre uma Bíblia onde as palavras que Jesus falou está tudo em vermelho. Então, se você começar a ler tudo em vermelho, você está aprendendo com Jesus, que ali são só palavras dele. Aprenda com Jesus a ser humilde. Então, a humildade, ela é aprendida. As promessas de Deus, como se alcança as promessas de Deus? Hebreus 6:15 e Romanos 4:17-22. Eu quero alcançar as promessas, vou explicar para você como que alcança, olha lá. E assim, depois de esperar quando a Bíblia usa uma redundância, esperar com paciência já não é esperar? Sim ou não? Então, está dizendo, você tem que esperar e com paciência. Parece que ele está querendo enfatizar isso. Esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Olha lá Romanos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Deixa eu explicar isso aqui. Não duvidar por incredulidade é quando a sua mente duvida, mas seu coração continua crendo. Então, quando a sua mente duvida e o seu coração crê, você duvidou, não por incredulidade. Agora, quando a sua mente duvida e o seu coração duvida, você é um incrédulo. Entende isso? Não duvidar por incredulidade é quando a mente não acredita, mas o coração acredita. Tá? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como que eu espero a promessa? Pela fé, se fortalecendo, esperando, e enquanto eu espero, dando glória a Deus. Não é murmurando, é dando glória a Deus. Fé na palavra. Eu creio que Deus disse vai acontecer na minha vida, então eu espero com paciência. E de que jeito? Oh, glória a Deus, aleluia, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o depósito da minha fé até aquele dia. Está escrito na palavra, está dito na palavra, e eu creio, glória a Deus. O Senhor falou que vai ser assim, tremendo, maravilhoso. O Senhor falou que o negócio vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vocês estão aí ou não? Promessa, como é que você espera a promessa? Com paciência, não enfraquecendo na fé, dando glória a Deus. Herança, a herança é sua através da nova aliança,
pela morte de Cristo Jesus. E você toma posse da herança através da gratidão. Gálatas 3, 16, 18. E depois Gálatas 3, 23 a 29. Olha o que diz a Bíblia. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, que eu quero que vocês tomem posse da herança, amém? Então Deus fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Descendente no singular, não falando de muitos, olha lá, ó. Não diz e aos descendentes. Então, essa promessa que foi feita a Abraão, que é hebreu, ok? Foi feito a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente? Cristo, olha lá. E aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, toda a promessa que foi feita a Abraão aqui na terra, foi feito também para Cristo. Então, aquilo que Abraão tem, Cristo tem. Claro isso? Diga, aquilo que Abraão tem, Cristo tem. Ele é o descendente. Vamos entender isso aí, continua, olha lá. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Nada pode desfazer a promessa de Abraão e a Cristo. Nada. Nada pode desfazer a promessa de Abraão e a Cristo. Vamos continuar, para você entender. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi feita pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, a promessa foi feita pela fé e não pela lei. Vamos continuar aqui vendo. Porque se a herança... pode continuar o outro, Ezequiel. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão. Então a lei, ela veio por causa do pecado, até que viesse o descendente. Eu vou explicar isso aqui, que vai ficar gravado, é bom para você entender isso aqui. Vamos explicar isso aqui, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então vou explicar para vocês. Então, escute, antes de vir a lei, as pessoas matavam umas às outras e elas não eram punidas por isso, porque não tinha lei. Alguém é condenado aqui no Brasil se não existir uma lei? Não tem lei para julgar, o juiz só julga a lei. Então se o cara fez uma coisa que não tem a lei, ele não pode julgar, a não ser que o Congresso se reúne e faça a lei daquilo. Está claro isso? Sim ou não? Então é isso que está dizendo ali. Foi adicionada por causa da lei. Então agora, quando a lei diz assim, não matarás, agora é crime matar. Honrarás pai e mãe, desonrar pai e mãe é crime agora. Quem está entendendo? Então a lei, ela evidencia a transgressão, ela pune a transgressão, até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Continua. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Gálatas 3, 23 a 29. Pode pegar o 23 já, Ezequiel. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então, ou seja, antes que Cristo viesse, o descendente viesse, que é Cristo, e pela fé, aí ensinássemos a nós tomarmos posse de tudo isso, a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé de que o futuro haveria de revelar-se. Então, quando foi feito a promessa, então fez a lei. A lei, como é que eu explico isso, a lei para vocês? Vou explicar. Você vai numa construção, então a hora que vai fazer uma laje, o que os construtores fazem embaixo da laje? Eles colocam sustento, eles pegam um pedaço de caibro, ou fala aí, Cleber, me ajuda aí, o que põe lá para segurar? Uma escora, um apoio. Então você vai numa laje, está cheio de pauzinho embaixo, segurando a laje. Mas a pergunta é, depois que secou a laje, eles deixam os pauzinhos embaixo? Não, depois que secou a laje, tira os pauzinhos de baixo. Então, ou seja, a lei funcionou, ou seja, o pauzinho ficava escorando até Cristo vir. Quando Cristo veio, é como se secasse a laje, não precisa mais da lei, não precisa mais do apoio, é isso que está dizendo ali. Olha lá, a fé que de futuro haveria de revelar-se. Vamos continuar. De maneira que a lei nos serviu de aio, os pauzinhos apoiando.
Aio quer dizer apoio. Para nos conduzir a Cristo. A lei estava dizendo o seguinte: ó, você não cumpre a lei, você não cumpre a lei, nem você, nem você, nem eu. Então, quem que cumpre a lei? Cristo, Cristo, Cristo. Então a lei estava apontando para Cristo. Lei foi feita para Cristo cumprir. Ok? Olha lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé e não por obras. Então, quando você quer fazer as coisas para Deus e dizer assim: eu sou um bom marido, eu sou um bom isso, um bom aquilo, o que eu ganho? Deus fala: nada. Aí quando você fala assim: eu creio em Cristo, que em Cristo eu vou ser um bom marido, que em Cristo eu vou ser um bom profissional, agora você tem tudo. Claro isso, amados? Vamos continuar. Mas tendo vindo a fé, Jesus veio e morreu, Ele morreu numa cruz, e agora você pode crer nele. Aleluia. Já não permanecemos subordinados ao aio. Aio o quê? A lei. Tira a escora. Meu irmão, você tem que tirar as escoras da sua vida. Cristo já veio. Tira as escoras. Continua, olha lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que você é de Deus por meio de Cristo Jesus? Filho. Aleluia. Você não é mais criatura. Essa planta é uma criatura, mas você é filho. Um animal é criatura, um cachorro é criatura, mas você é filho de Deus. Então criatura não é filho, mas filho é filho. Se convença disso, olha lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Então escute, você foi batizado em Cristo? Então isso aqui é você, isso aqui é você. A Bíblia é Cristo. Ó, batizados em Cristo, você foi revestido. Quando você foi batizado em Cristo, você foi revestido de Cristo. Então, o Satanás, os demônios, o próprio Deus, ele não vê mais você, ele vê Cristo em você, vê Cristo através de você. Você está em Cristo. Aleluia. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Então por que você é um justo? Porque Deus, quando olha para você, Ele olha para você olhando através de Cristo. Quando Ele olha para Cristo, Ele diz: Cristo é justo. Se você está em Cristo, Ele diz: Paulino é justo, o Cleves é justo, o Alessio é justo. Mas pastor, eu não fiz nada para ser justo. Não, você está em Cristo, só isso. Você creu nisso? Isso é fé. Pronto, está feito. Continua. Dissarte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo ali? Para funcionar bem aqui no mundo, tem a hierarquia. Tem que ter hierarquia, senão vira bagunça, senão vira anarquia. Então, quem é o cabeça do lar? O homem. Quem é o cabeça da sala de aula? O professor. Quem é o cabeça do colégio? O diretor, e assim vai. Todas as autoridades. Mas quando todo mundo se vira para Cristo, a régua passa igual. Todos somos iguais, homem, mulher, escravo. Entende? Meu Deus, não tem ninguém maior. Todos são um em Cristo. Ó, e se sois de Cristo, presta atenção nisso. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pergunta: o que Abraão herdou? Abraão herdou o mundo. Por que eu estou ensinando dessa forma? Para você viver bem aqui no mundo, você precisa tomar posse da herança que Abraão tem, e Cristo tem, que é o descendente dele. Então escute, Cristo, Ele nos deu bênçãos espirituais e as bênçãos de Abraão. As bênçãos espirituais são celestiais, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos paz, nós temos saúde divina, bênçãos espirituais, toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas aqui na terra, para você ter dinheiro, para você comprar um carro, para você fazer o que você quer fazer, você tem que entender que você é descendente de Abraão e de Cristo. Pastor, o que eu faço com isso? Você tem que dizer: Satanás, solta esses recursos, solta os clientes, porque eu sou descendente de Abraão em Cristo Jesus. E o Senhor Deus Todo-Poderoso deu o mundo para Abraão. E se o mundo foi dado para Abraão, então o mundo é minha casa. Eu tenho direito legal de ter o que eu quero ter. Aleluia. O seu emprego, a sua casa, o dinheiro, tudo aquilo que você precisa. Você tem que ter esse entendimento.
o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O diabo sabe que Deus deu para Abraão e para o seu descendente, mas se o crente não sabe, mesmo tendo tudo, ele vive como se não tem nada. Olha lá, e se sois de Cristo, você é de Cristo, sim ou não? Então você tem direito à herança. Alguém está andando com o seu carro, alguém está morando na casa que era para você morar, alguém está gastando dinheiro que era para você gastar. Vocês estão aí ou não? O diabo, ele funciona como um poceiro. Ele entra na terra que não é dele e diz: é minha. E a terra que é sua, você fala: será? Olha lá. Até aí tá bom, né, Ezequiel? Queridos, se você não tomar posse da herança, mesmo sendo herdeiro legítimo, você vai ficar sem. Deus não vai descer aqui e dar para você. Você tem que se apropriar. Quem está pegando? Querido, as pessoas que estão em grupos familiares, converse sobre isso. Faça apenas 10 minutos do lanche e gaste tempo, invista tempo nisso, de aprender isso, que a sua vida vai mudar em todo sentido. Aleluia. Então, como é que você toma posse da herança? Agradecendo. Deus já te deu. Então escute, Deus não tem mais nada para dar para você, Ele já deu. Deus só está me usando aqui para ensinar você como se apropriar disso. E como é que você apropria da herança? Simples. Olha aí. Como é que você se apropria da herança? Deus deu herança, mas Ele tem que dizer grato. Enquanto Deus deu para você e você não está grato pela herança que Deus deu, o diabo pode tirar da sua mão. Só é seu depois que você agradece a Deus. Então, você tem que começar a dizer: Senhor, sou grato pela minha esposa. E para aí. Gratidão, viu? Beleza. Você tem que dizer: eu sou grato pela minha esposa. E não fala mais nada. Sou grato pelos meus filhos. E não fala mais nada. Sou grato pelo dinheiro que temos. Não fala mais nada. Simplesmente, você não vai dizer assim: eu sou grato com a minha esposa porque ela cozinha para mim. Não, fala isso não, que aí é anzol. Sou grato pela minha esposa. Sou grato pelos meus filhos. Sou grato pelo meu pastor. Nunca vi ninguém falando isso. Sou grato pelos irmãos. Sou grato pelo grupo. Não fale mais nada. Sou grato pelo meu esposo. Sou grato pelo meu trabalho. Quando você começa a ser grato, na verdade você está se apropriando da herança que é sua. Só que você tem que ter a consciência que Cristo agora tenha tanto a herança espiritual quanto a material, por meio de Abraão. E se você tiver esse entendimento, aí, meu irmão, aí você vai se apropriar de tudo aquilo que é seu. Você consegue colocar de novo, Ezequiel, 1 Coríntios 3 lá, tudo é vosso? Coloca para mim, por gentileza. Olha lá, eita Ezequiel, Ezequiel é fera, olha lá. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Olha lá, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então Deus já deu tudo para mim e para você. Ele não tem mais nada para dar. Eu e você só precisamos receber e ser grato. Como é que eu faço isso? Mudando a minha consciência e declarando a palavra, experimentando a palavra, mudando a consciência. Que consciência? Se você pensava no antigo Adão, agora você vai começar como um novo Adão. Pastor, não entendi esse negócio ainda, me dá um exemplo prático. Eu vou dizer para você. Imagine que tem uma família aonde a mãe não tem é crente, mas não tem consciência de justiça, e o filho também não tem consciência de justiça. Então esse filho quebra uma cristaleira da avó da mãe. O que ele faz? Ele esconde, porque ele tem medo de ser punido. Quem pensa como pecador, ele tem medo de se apanhar, tem medo de ser punido. Então o que ele faz? Ele esconde da mãe. E se a mãe descobrir, ela vai querer bater na criança.
Agora, se você tem pensamento de justiça, se essa mãe tem pensamento de justiça, tem consciência de justiça, e o filho quebra uma cristaleira, e o filho tem consciência de justiça, esse filho ao quebrar, ele diz assim: mãe, sabe aquela cristaleira da avó? Eu acabei de quebrar. A mãe que tem consciência de justiça fala assim: você não se machucou, meu filho? Viu a diferença dos pensamentos? Então como é que eu me aproprio da herança? Pensando com justiça. E como é que eu me aproprio da herança? Esperando, declarando a palavra de Deus, experimentando a palavra de Deus. A sabedoria eu peço, a graça eu recebo, a força, a alegria, a força do Senhor, eu me alegro e recebo a força. E aí, agora nós temos a ansiedade. A ansiedade está em 1 Pedro 5, 7, 6, olha lá. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha lá o próximo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a ansiedade eu preciso lançar no Senhor. Mas antes de lançar a ansiedade no Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Humilhação aqui fala de jejum. Quando você jejua, você se humilha. Mas para você jejuar, você precisa entender de jejum, ok? Mas se você vai aprender sobre jejum ainda, então o que você faz? Lança a ansiedade no Senhor. Veio a ansiedade, você lança nele. O que é lançar a ansiedade, Senhor? Você fala assim: Senhor, esse problema, essa dificuldade, essa muvuca que está vindo contra a minha vida, eu não aguento isso não, Pai. Não aguento. É muito pesado para mim esse fardo. Então eu lanço no Senhor. Lança e não deixa uma corda amarrada em você não, irmão. Escute, você não pode impedir ninguém de morrer. E você também não pode dar vida a ninguém. Então não seja Deus na vida das pessoas. Pare de querer ser Deus na vida das pessoas. Deixa Deus ser Deus na vida das pessoas. Amém, amados? Ministério da Música, por gentileza. Como orar com justiça? Vou dar um resumo se você ainda não compreendeu tudo. Tendo consciência de justiça e não de pecado. Tendo consciência que você não é mais um pecador. Você é justo pela obra de Cristo Jesus. Se achegando a Deus pelo nome de Jesus. Somente o nome de Jesus te coloca na presença de Deus. Obtendo de Deus através da obra perfeita de Jesus Cristo. Eu chego até Ele pelo nome, mas eu recebo dele através da obra de Cristo. Experimentando a maneira certa de orar a palavra de Deus. Diga comigo: a graça eu recebo, a fé eu ouço, a força eu me alegro, a humildade eu aprendo, a promessa eu alcanço esperando e dando glória a Deus, a herança eu tomo posse, agradecendo, e a ansiedade eu lanço no Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Nesses dias, quando confio na obra de justiça de Cristo Jesus, então confio nele de todo o meu coração, lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Quando faço isto, recebo a graça, tenho fé, tenho força, aprendo a ser humilde, alcanço as promessas, me aproprio da herança. Quando assim procedo, estou orando com justiça, e a justiça vai se manifestando em minha vida, na minha família, no meu trabalho, na vida profissional, na vida econômica, em todas as áreas da minha vida. Eu quero agora abrir um coração com vocês, dando a oportunidade de você fazer uma oração. Diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida eu tiver, a Ele eu amo, a Ele eu sirvo, amando pessoas e servindo pessoas. Você crê nisso de todo o teu coração? Diga amém. Se você disse amém, você tem a vida eterna. Eu vou fazer um apelo aqui. Se você entregou a sua vida pela primeira vez, e você nunca tinha feito essa oração, e você entregou a sua vida pela primeira vez, faz assim com a mão. Tem alguém aqui que pela primeira vez fez essa oração? Ninguém? Tem alguém
que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor hoje? Tem alguém? Faz assim com a mão que eu quero orar com você. Tem alguém que se afastou e quer se reconciliar? Tem alguém aqui? Ergue a mão, por favor. Tem alguém? Eu só quero orar por você. Se tiver alguém, por gentileza, vem aqui à frente se tiver alguém. Eu só quero orar por você. A minha esposa, alguém da integração vai acompanhar você. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Reconciliar com o Senhor não significa estar nessa igreja, significa você voltar para Cristo. Você vai voltar para Cristo Jesus. Só isso. Tá? Alguém acompanha essa moça, por gentileza. Dá um abraço nela. Toda a igreja juntamente com ela, vamos orar junto com ela. Ela também diz e vocês dizem, diga assim: eu recebo o seu amor tão grande pela minha vida. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Eu recebo a filiação. E a partir de hoje eu declaro que eu sou justo, que eu sou herdeiro da justiça, e a minha vida muda a partir de hoje. Eu recebo de Jesus toda a herança, todas as promessas, e declaro que a minha vida nunca mais será a mesma, porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Amém. Você pode fazer uma gentileza de virar para a igreja? Diga assim: Cristivânia, seja bem-vinda à família de Deus. Essa família ama você. Pode aplaudir Jesus na vida dela. Ainda em pé, nós vamos orar pelas crianças hoje, ungir as crianças. Fique em pé um pouquinho mais. E nós vamos orar pelos professores também. Pode vir então as crianças.